Bem-vindo para mais um tutorial. Sou César e nesta aula será apresentado como fazer o upload de várias imagens, o upload múltiplo de imagens. E o que será implementado é o seguinte: este formulário, no qual o usuário pode selecionar várias imagens. Eu seleciono 3 imagens, são essas 3 imagens, banner e capa. E não clico em cadastrar, primeiro eu apresento no servidor como que está, somente tenho esta imagem. Clicando em cadastrar, deve realizar o upload das 3 imagens, o upload realizado com sucesso, verifico no servidor através do editor, eu tenho as 3 imagens, banner e a imagem capa exemplo. Estou enviando 3 imagens, estou enviando várias ou múltiplas imagens. É isso que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, também o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code para implementar o código. Start o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos. Eu instalei o WAMP Server no disco C, em seguida acesso o diretório padrão e criei um diretório Celk para criar o projeto. Abro o editor Visual Studio Code com o editor aberto, simplesmente arrasto esse diretório para abrir o projeto. Crio o arquivo index, extensão PHP, coloco a estrutura básica do HTML, coloco o doctype para indicar que é um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, o tyro, o título na aba do navegador e também um conteúdo básico. Posso abrir no navegador, colocando localhost e em seguida o diretório Celk, esse diretório que eu criei. E tenho o título na aba do navegador e depois o conteúdo. Título na aba do navegador e o conteúdo. Posso começar o formulário. Utilizo a tag form para criar o formulário, finalizo esta tag form. Dentro da tag form, coloco o método post, será utilizado este método. Em seguida, action, para qual página que deve ser enviado. Eu envio para a mesma página, então eu deixo vazio. E importante, se você quer trabalhar com imagem, você precisa acrescentar o atributo em type. Se você não acrescentar esse atributo, você não consegue trabalhar com imagem. Importante, acrescentar esse atributo, é obrigatório. E o valor multipart form data. E posso criar o primeiro campo. Coloco o label para indicar o que o usuário deve selecionar. Então, neste caso, ele deve selecionar uma imagem ou imagens, porque é mais de uma imagem. Input para criar o campo. O usuário deve trabalhar com arquivo, então será file. Um name para este campo, então será arquivo. Eu quero trabalhar com vários arquivos, então eu abro colchetes, fecho o colchetes, porque eu quero trabalhar com mais de um arquivo. E também acrescento o atributo múltiplo com o valor, com o seguinte valor, também com o valor múltiplo, múltiplo com i no final. Finalizo este campo, acrescento 2 quebra de linha e posso criar o botão. Também será um input, name, nome do campo, então será o send. Não, primeiro eu coloco o type para seguir o padrão. Um type, o atributo type, e o usuário utiliza o submit para submeter. Agora sim, name do campo. O name do campo será o send cad img, cadastrar imagem. Finalizo este name e depois eu acrescento também o value para este campo, sendo o valor cadastrar é o valor que deve ser apresentado no botão. Confiro, atualizo e tenho o campo para o usuário selecionar a imagem e também o botão cadastrar. Posso implementar agora a parte para receber. Abaixo do H1, eu abro o PHP, finalizo o PHP e utilizo filter underline input array para receber os dados de todos os campos, isto é, do campo file e do botão submit, input post, porque eu estou enviando os dados através do método post, e em seguida recebo com uma string, filter underline
default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de cifrão dados. Posso dar um var dump para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Retorno no navegador, atualizo, dê um var dump vazio, porque eu não havia selecionado nenhum. Escolher arquivos, seleciono algumas imagens, seleciono essas 3 imagens, clico em abrir, selecionei 3 arquivos, clico em cadastrar e recebi send imagem CAD. Então eu posso somente tentar realizar o upload se o usuário clicar no botão. Então eu utilizo este send CAD imagem. Abaixo deste var dump acrescento se for diferente de vazio. Quem for diferente de vazio, cifrão dados. Em seguida, a posição sendCAD img, esta posição, então significa que o usuário clicou no botão. Acessa este if. Aí sim pode dar o var dump. Agora ele só dá o var dump quando clicar no botão. Não deu o var dump quando acessou a página, mas se eu selecionar algum arquivo, clico em cadastrar. Agora sim, clicando no cadastrar, acessou o hífen e deu o var dump. Acessando o hífen, posso receber os dados, as imagens. Eu pego cifrão arquivo, então cifrão underline files, os arquivos que estão dentro, que vieram do campo nome arquivo, ponto e vírgula para finalizar, e atribuo para uma variável com o nome de cifrão arquivo. Porque que você pode enviar imagem, arquivo, independente. Eu coloquei imagem, mas você pode também enviar arquivo, PDF. Recebi o arquivo, é mais de um arquivo, então eu preciso utilizar o laço de repetição. Vamos ver o que eu tenho neste var dump. Dou um var dump em arquivo, conferir, seleciono 3 imagens, clico em abrir, clico em cadastrar, eu tenho 3 imagens. Primeira, segunda e terceira. Então, primeira imagem, segunda imagem e a terceira imagem. São 3 imagens. Tenho o nome, depois eu tenho a extensão, utilizando o mimetype, local temporário da imagem, se houve algum erro, e o tamanho da imagem. O tamanho da primeira imagem, da segunda e da terceira imagem. É um array, então eu preciso utilizar o for para percorrer esse laço de repetição. For, começo o for, finalizo o for, e dentro deste for eu tenho 3 partes. O início, depois a condição e depois o incremento. São 3 partes. Começo, então vai ser uma variável cont, começa como valor 0. Depois, na parte para comparar, execute o for enquanto a variável cont for menor que a quantidade de arquivo. Utilizo o count para contar a quantidade. Então, eu tenho, por exemplo, aqui são 3 arquivos. Count, cifrão, arquivo, quantidade de arquivo. Posso utilizar a posição, vamos ver, eu utilizo a posição name. Você pode utilizar o type, temp name, porque aqui eu tenho 3 posições, 1, 2, 3. Estou utilizando o name. E toda vez que ele passar aqui pelo for, a variável cont será incrementada. Para que, primeira vez, eu estou lendo o primeiro arquivo. Acrescenta mais um, porque na próxima vez que passar pelo for, deve ler o segundo arquivo. E posso dar um var dump para conferir se realmente eu tenho o arquivo. Para isso, eu dou um var dump em cifrão arquivo, em seguida é o name. Será que eu consigo recuperar o nome? Seleciono 4 imagens, clico em abrir, cadastrar. Agora eu tenho 4 imagens. Eu dei o var dump nas 4 imagens e depois eu tenho o nome da imagem. Qual que é a linha? Linha 17. Então aqui na linha 17 eu tenho o nome da imagem. Exato, era isso que eu queria. Eu dei o var dump aqui acima, esse abaixo. Deixo esses 2 var dump sem problema. Agora eu indico o destino da imagem. Crio uma variável destino que ela indica o local que deve salvar. Então, deve salvar num diretório imagens. Eu preciso criar esse diretório. Crio aqui esse diretório imagens
depois o nome do arquivo. O nome do arquivo, conforme vocês viram, está aqui dentro da variável arquivo e depois a posição name do array. No entanto, eu preciso pegar o cont porque eu quero uma imagem específica, não é entre aspas simples, porque senão reconhece como texto. Eu quero utilizar esta variável. Inclusive, vamos dar o vardump neste cont só para vocês verem o que ela possui. Retorno no navegador, seleciono agora somente duas imagens, clico em abrir, clico em cadastrar, eu tenho o nome da imagem. Linha 17, primeira vez que ele passou pelo forte, o nome da primeira imagem e depois o nome da segunda imagem. Se eu der um vardump em destino, para vocês verem, vamos ver o que esta variável destino possui. Sempre tenha este hábito de testar para ver o que possui. Pego essas duas imagens, clico em cadastrar, eu tenho destino, diretório imagens e depois o nome da imagem. Tenho os valores, então eu posso mover a imagem. Se utilizo o Move ou Payload File, se ele conseguir mover o arquivo do local temporário, cifrão arquivo local temporário, coloquei a crase, não preciso. Local temporário é o temp name, está aqui o temp name, local temporário. Depois do local temporário, eu preciso pegar o count para indicar qual imagem que eu quero. E depois, vírgula, para qual local que deve mover, que está dentro da variável destino. Se conseguir realizar o payload corretamente, então acessa este hífen. Se não conseguiu, acessa este else. E crio uma variável global. Para poder utilizar variável global, preciso iniciar aqui acima, PHP, finalizo PHP, utilizo session underline start para iniciar sessão e utilizar como variável global. O session start deve ser a primeira instrução do seu projeto, não pode ter nenhuma instrução acima. E aqui agora eu posso criar esta variável global. Cifrão underline session, eu coloquei server, não, é session. O nome da sessão com o nome de MSG, ela recebe o seguinte valor. Abro um P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e a frase que deve ser apresentada. O payload realizado com sucesso. Também posso acrescentar um CSS inline, utilizando o atributo style e o seletor, a propriedade color do CSS, então vai ser o verde. Simplesmente coloco a palavra em inglês, o verde. E quando não conseguir realizar o payload, também vai ter uma mensagem de erro. Erro será o vermelho, F00, e primeiro a palavra erro, depois o payload não realizado com sucesso. E posso imprimir agora esta variável global. Eu posso imprimir aqui mesmo, aqui abaixo. Verifico se e set. Se existir esta variável global, então ele deve acessar o hífen, imprimir esta variável global e em seguida destruir esta variável global. Conferir se realmente faz o payload da imagem. Eu atualizo, seleciono esses dois arquivos, clico em abrir, cadastrar, vamos ver, o payload realizado com sucesso, verifico no servidor, venho em imagens, exato, enviou as duas imagens. Então significa que agora esses dois vardump é mais de dois, não é somente dois, eu retiro todos esses vardump. Eu offline coloco um comentário para que serve cada instruções, por exemplo, aqui receber os dados do formulário, acessa o hífen quando o usuário clicar no botão, receber os arquivos, ler o array de arquivos, criar o local que deve ser salvo a imagem e neste hífen realizo o payload. Acessa o hífen quando conseguir realizar o payload corretamente. Tem a parte deste hífen para imprimir a mensagem de erro ou sucesso. Aqui é um simples formulário. Coloquei obrigatório uso do atributo enctype para trabalhar com imagem. Tenho o campo imagem
e depois o botão. Você coloca o comentário. A parte importante tem aqui da seção. Você não coloca o comentário acima conforme eu coloquei. Eu já setei que a seção deve ser a primeira instrução. O comentário que eu coloquei, iniciar a sessão, eu coloquei depois de ter iniciado a sessão. Confiro, testo novamente, se não há nenhum VAR-dump, seleciono essas duas imagens, eu já enviei, então seleciono agora essas outras 3 imagens. Clico em abrir, cadastrar, o upload é realizado com sucesso, verifico no servidor através do Visual Studio Code e tenho a imagem, essas 3 imagens que eu selecionei, capa e a imagem Selk. Está realizando o upload múltiplo de imagens. O próximo passo é salvar o nome desta imagem no banco de dados, mas esta parte de salvar será apresentado na próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.